Salve, salve pessoal! Estamos de volta para mais uma aula de Direito Previdenciário. Sou o professor Fernando Maciel e estou junto com vocês nesse projeto voltado à preparação para o concurso do INSS. Na aula de hoje nós vamos estudar um tema específico aí que tem sido cobrado para o cargo de analista, que é a questão da legislação previdenciária, da sua finalidade e também dos princípios da Previdência Social. Cuidado, pessoal, para não se confundir com os princípios da Seguridade Social. Lembrando, Seguridade Social é um gênero que possui como espécie os subsistemas da saúde, da assistência e da previdência. Na aula de hoje nós vamos focar aqui nesses princípios específicos da Previdência, tanto que eles não se encontram previstos no texto constitucional, mas sim na Lei 8.213. E nós vamos verificar que, não obstante eles terem um embasamento normativo naquilo que está previsto na Constituição, ele tem uma redação diferenciada, uma aplicação específica e, por consequência, responda na prova o que lhe for cobrado. Se a pergunta for em relação a um princípio da seguridade, responda conforme o artigo 194, parágrafo único da Constituição. Se a pergunta for em relação a um princípio específico da Previdência, responda de aquilo com que consta na Lei 8.213. Combinado? Vamos para a tela então? Dar início ao nosso estudo aqui do direito previdenciário e vamos estudar aqui a legislação previdenciária, a sua finalidade, princípios básicos da Previdência Social. Ok? Então vamos começar analisando a finalidade que está expressamente prevista lá na Lei 8.213, especificamente no seu artigo 1º. Qual é a finalidade dessa tal de Previdência Social? Está aqui, ó. Tem por fim assegurar, ou seja, garantir aos seus beneficiários, lembrando que vai ser beneficiário aquele que contribuir, porque estamos diante de um subsistema contributivo. Qual vai ser o objetivo? Garantir meios indispensáveis de manutenção. Notem que a finalidade da Previdência Social não é garantir o mesmo padrão de renda, mas sim garantir meios indispensáveis, e nós sabemos que a renda mensal dos benefícios vai ser proporcional à contribuição de cada um de seus segurados. Mas, lembrando, não é o objetivo da Previdência garantir o mesmo padrão remuneratório, até porque nós sabemos que existe um teto, tanto para a contribuição quanto para o recebimento de benefícios no âmbito do regime geral, e nós não vamos poder contribuir acima disso, nem tampouco receber um benefício que exorbite, que ultrapasse esse teto. Então vamos pensar aqui num trabalhador que tem uma remuneração de R$10.000 e no nosso exemplo aqui no Brasil o teto do regime geral é R$5.000. Vocês sabem que eu não domino a matemática, então eu sempre procuro facilitar os nossos exemplos através aqui de números redondos mais fáceis de resolução. Ok? Então temos lá o trabalhador que ganha 10.000 e o teto no regime geral do Brasil é 5.000. A pergunta é, a Previdência Social vai garantir a ele um benefício de R$10.000? Não, porque vai estar limitado ao teto tanto para receber quanto para contribuir. Quer ganhar a mais? Aí é outro regime, aí é o de Previdência Complementar, que seria objeto de uma aula específica. Mas o que importa saber é que a finalidade da Previdência não é garantir idêntico padrão remuneratório, mas sim garantir meios indispensáveis à sobrevivência em algumas situações, ou seja, em algumas hipóteses de risco social, de contingência social, cujo artigo 1º da Lei 8.213 expressamente prevê. Querem ver? Vamos para a tela? Então nós vamos ter aqui quais são os motivos que pode gerar essa proteção previdenciária. Situação de incapacidade, da mesma forma desemprego involuntário. Notem que o seguro-desemprego tem natureza previdenciária, inclusive está lá previsto no artigo 201 da Constituição como um dos riscos sociais tutelados, desemprego involuntário, e volta a se repetir aqui no artigo 1º da Lei 8.213, ok? Não se preocupem que temos uma aula específica para abordar o seguro-desemprego, ok? Vamos voltar para a tela. O que mais? Idade avançada, tempo de serviço, notem que isso aqui já não está mais compatível, desde a emenda 20 de 98 nós falamos tempo de contribuição, ok? Também encargos familiares e até mesmo a situação de prisão ou de morte de um segurado que vai ensejar a concessão de benefícios aos seus
dependentes, ok? Então aqui nós fizemos análise da finalidade da Previdência Social, ok? Vamos agora aos princípios básicos. Vou enfatizar com vocês isso, que aqui nós vamos estudar princípio da Previdência Social. Então, pessoal, por favor, respondam na prova aquilo que lhe for perguntado e, por consequência, leiam com atenção o enunciado. Eu compartilho com vocês uma experiência traumática que eu tive, mas ainda bem que foi de brincadeira, porque quando estava me preparando para o concurso de procurador federal, eu fazia muitos simulados, né, simulava exatamente a mesma quantidade de horas para a resolução, o mesmo horário, e um dia eu fui fazer uma prova de juiz federal e eu estava mantendo sempre um desempenho razoável para bom em direito administrativo. Então, de 10 questões eu sempre garantia 70%, 80%. E nesse dia eu fiz o simulado, acertei 30%. De 10 eu só acertei 3 questões. Por quê? Porque pedia para responder a alternativa incorreta, e eu não li isso, eu marquei todas as corretas que eu achei, e por consequência, por não ler adequadamente o enunciado, tive um péssimo desempenho, ainda bem, numa prova simulada. Então vocês respondam de acordo com o enunciado. Se a pergunta é de acordo com a Lei 8.213, não respondam com base na Constituição, respondam com base na Lei 8.213. Por que eu estou dizendo isso? Porque os princípios básicos da Previdência não estarão na Constituição, mas sim na Lei de Benefícios, ok? Vamos voltar para a tela. Então, o que diz lá o artigo 2º? A Previdência Social rege-se pelos seguintes princípios e objetivos. Notem que, inclusive, lá o artigo 194, ao falar de princípios da Seguridade, ele fala também de objetivos. Aqui são os específicos. Está falando o quê? Universalidade. Então já vimos isso lá na Seguridade Social. Aqui é universalidade de participação nos planos previdenciários, ok? Vamos lembrar que lá no 194, inciso 1º, falava em universalidade de cobertura e atendimento, ok? Apenas para relembrar, quando nós falamos de cobertura, aspecto objetivo, risco social. Quando falamos de atendimento, vamos atender quem? Uma pessoa, então aspecto subjetivo. Mas aqui, o princípio básico da Previdência vai dizer respeito à universalidade de participação nos planos de benefícios, ok? Vamos adiante. Vamos analisar aí o segundo princípio básico da Previdência, que trata a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Então aqui, detalhe, nós temos um Ctrl+C, Ctrl+V do que está previsto lá no inciso 2º do parágrafo único do artigo 194. Aqui é uma situação em que se reproduz exatamente o que consta como princípio da Seguridade Social, reproduzido aqui como princípio básico da Previdência. Então vimos aqui uniformidade, plano único de benefícios, e também equivalência dos benefícios, quer seja concedido a um trabalhador urbano, quer seja a um trabalhador rural. Lembrando que antes de 88, a proteção aos trabalhadores rurais tinha uma natureza assistencial. Após Constituição, vamos garantir também uma proteção previdenciária. Ok? Sem maiores dificuldades até aqui, vamos adiante. Terceiro princípio, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios. Notem que aqui vamos ter uma diferença, por quê? Porque a Constituição, ao falar de seguridade, ela falava não só de benefícios, mas também de serviços. E aqui, para a nossa Previdência, notem que interessante, esta seletividade, ela diz respeito apenas à prestação de benefícios. Lembrando que no âmbito do regime geral de previdência social, nós temos um gênero que é chamado de prestação social. Quais são as prestações sociais? As prestações sociais se dividem em benefícios, aposentadorias, auxílio, salário e maternidade, mas nós também temos serviço de reabilitação, o fornecimento de uma prótese e uma órtese, ok? E aqui, em relação ao princípio básico da Previdência Social, esta seletividade e distributividade ela está restrita aos
benefícios. Então, cuidado que se cair na sua prova, de acordo com a Lei 8.213, o princípio da seletividade e distributividade se aplica tanto a benefícios quanto a serviços. Resposta errada, torta na cara, porque nós vimos que serviços não estão expressamente arrolados aqui nesse princípio básico da Previdência Social. Combinado? Podemos ir adiante? Então vamos para a tela. Temos aqui o quarto princípio básico, que fala em cálculo dos benefícios, considerando-se os salários de contribuição corrigidos monetariamente. Notem que aqui nós não temos paralelo, pelo menos lá no parágrafo único, como princípio da Seguridade Social previsto expressamente. Nós temos em outro dispositivo constitucional que fundamenta esse princípio básico aqui da Previdência Social. Querem ver? Vamos para a tela. Então nós vamos ter lá no artigo 201, parágrafo 3º da Constituição, lembrando, se é 201, é previdência, ok? Vamos lembrar bem daquela diferença que falamos lá da irredutibilidade de valor nominal ou real, quando estava previsto no 201, dizia respeito a todas as seguridades, ou melhor, toda a previdência. Quando estava no 194, amplitude para todos os subsistemas. Então nós temos que verificar aonde se encontra. Aqui, 201, parágrafo 3º, é um dispositivo aplicável ao subsistema previdenciário. E o que vai dizer esse parágrafo 3º do texto constitucional? Vamos para a tela? Vai falar que todos os salários de contribuição que serão considerados para o cálculo do benefício serão devidamente atualizados na forma da lei. Então, nós temos aqui um princípio básico da Previdência Social que positiva uma determinação constitucional. Aqui, todos os salários de contribuição. Lembrando que a reforma promoveu uma alteração relevante, que foi passar a considerar, o salário de contribuição de todo o período contributivo para a definição aí do salário de benefício. Então nós não temos mais aquele descarte automático dos 20 menores salários de contribuição para alcançar o valor do salário de benefício. Outro detalhe importante, no exato momento em que estou gravando essa aula para vocês, nós sabemos que existe ainda lá na Lei 8.213, o artigo 29, que vai dizer: salário de benefício é a média aritmética simples de 80% maiores salários de contribuição. Entretanto, nós sabemos que esse dispositivo foi revogado tacitamente pela reforma da Previdência, especificamente pelo artigo 26 da emenda 103 de 2019, que passou a dispor que até que lei discipline de forma o dos cálculos dos benefícios aí do regime geral, do regime próprio, ou seja, essa expressão até que lei mostra que é uma norma transitória. Então, até que sobrevenha essa lei, nós vamos considerar aí para fim de salário de benefício a média de todo o período contributivo e, por consequência, todos esses salários de contribuição deverão ser corrigidos monetariamente por força do parágrafo 3º do artigo 201 e também por ser um dos princípios básicos da Previdência Social. Ok? Vamos voltar para a tela. O que mais? Aqui no inciso 5º, irredutibilidade do valor dos benefícios e também de forma a preservar o poder aquisitivo. Na aula que tivemos a possibilidade de estudar aí os princípios da Seguridade Social, o que nós falamos? Que lá no artigo 194 nós temos a garantia da irredutibilidade do valor nominal. Esse é o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. Ao passo que a preservação do valor dos benefícios, ela está previsto no 201, parágrafo 4º, que, por sua vez, por ser artigo 201, diz respeito apenas ao subsistema previdenciário. Em resumo, o benefício assistencial não tem garantida a preservação do seu poder de compra, do seu valor real, apenas o benefício previdenciário, tanto por expressa determinação constitucional, como também aqui por estar arrolado como um princípio básico da Previdência Social. Ok? Na tela, então, só para confirmar, o parágrafo 4º do artigo 201 vai dizer o quê? É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar em caráter permanente, opa, aqui está dizendo expressamente que nós vamos preservar o quê? O valor real, conforme critérios definidos em lei.
Ou seja, não pode ter aqui uma total discricionariedade do governo. Esse ano eu estou de bom humor, vou dar muito reajuste. O ano que vem eu estou de mau humor, não vou dar nenhum reajuste. Não, vai ser a lei, né, que vai ser gerada, concebida aí por representantes do povo, aquelas pessoas que estão lá exercendo um mandato eletivo e vão produzir esse ato normativo a estabelecer o critério. Sabemos que já existe a disposição lá na Lei 8.213, especificamente o artigo 41A, que vai determinar a observância do INPC para fins de correção dos benefícios previdenciários. Ok? Tudo tranquilo por aqui acerca dos princípios básicos da Previdência Social. Cuidado que aqui não é uma amplitude, não estamos falando de seguridade, mas apenas do nosso subsistema previdenciário. Ok? Vamos voltar para a tela. Temos também lá no inciso 6º do artigo 2º o valor da renda mensal dos benefícios substitutos do salário de contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado não inferior ao valor do salário mínimo. Ou seja, temos também aqui um princípio básico da Previdência que positiva um dispositivo constitucional que assegura que o benefício previdenciário substitutivo da renda de um trabalhador, ele não pode ter valor inferior ao salário mínimo. Detalhe que a reforma da Previdência trouxe algumas novidades, como, por exemplo, passando a prever a possibilidade de uma pensão por morte envolvendo o falecimento de um servidor do regime próprio de Previdência ser concedido em valor abaixo do salário mínimo se o dependente tiver outra fonte de renda. Então, notem que no regime próprio de Previdência nós flexibilizamos essa possibilidade de pagar um benefício previdenciário abaixo do salário mínimo. Aqui, no regime geral, nós não temos essa possibilidade. Então, a regra, benefício substitutivo da renda, não pode ter valor inferior ao salário mínimo. Ok? Cuidado que nós sabemos que há, por exemplo, o auxílio-acidente, que é um benefício de caráter indenizatório, concedido naquela hipótese do trabalhador que sofre um acidente de qualquer natureza e fica com uma sequela. Este auxílio-acidente pode ter valor inferior ao salário mínimo, porque ele não é substitutivo da renda, ele é indenizatório. Até porque sabemos também que existe um benefício chamado salário-família, que é pago numa cota específica, e vamos ter uma aula para aprofundar o estudo desse benefício previdenciário. E, como vocês sabem, ele é bem menor do que um salário mínimo, mas, da mesma forma, ele também não é considerado como sendo substitutivo da renda de um trabalhador. Muito cuidado, nós vamos ter a possibilidade de estudar isso, principalmente na aula que vamos tratar do auxílio por incapacidade temporária. O que é isso, meu Deus? Auxílio por incapacidade temporária. Calma, é nada mais, nada menos do que o novo nome do auxílio-doença. Ele foi rebatizado com a reforma previdenciária, com a emenda 103, e agora nós temos auxílio por incapacidade temporária. Nós sabemos, e vamos estudar isso de forma mais aprofundada, que na hipótese de um trabalhador ter mais de um vínculo, atividades concomitantes, e ele ficando incapacitado apenas para uma delas, vai ser possível, nesse caso concreto, ele receber um benefício abaixo do salário mínimo, desde que, somando o benefício com a remuneração da outra atividade que ele exerce, alcance o valor do salário mínimo. Mas apenas para mostrar as exceções das exceções das exceções. Mas a regra é o quê? Benefício substitutivo da renda não pode ter valor abaixo do salário mínimo. Ok? Vamos para a tela. Então, só para reproduzir aí o parágrafo 2º do artigo 201 da Constituição, e vai dizer o quê? Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. Então, previsão tanto no plano constitucional, quanto também aqui na Lei 8.213. Ok? E temos também uma disposição aqui no inciso 7º do artigo 2º da Lei de Benefícios que fala em previdência complementar facultativa, e aí vai ser custeada por contribuição adicional. Então, notem que também é um princípio básico do regime geral de previdência, aqui da Previdência Social, ter essa possibilidade de uma previdência complementar, ou seja, uma previdência privada que é de caráter facultativo.
Notem que ela não se assemelha ao regime geral, onde você trabalhou, desenvolveu atividade remunerada, você obrigatoriamente está afiliado, inclusive por força do princípio da solidariedade. Agora, se você quiser ter um complemento de renda, aí sim você vai ter a possibilidade de aderir facultativamente à Previdência Complementar. E apenas para compartilhar uma novidade com vocês, sabemos que a reforma da Previdência, emenda 103, ela tornou obrigatória a instituição de Previdência Complementar para os servidores públicos, ou seja, você aí que muito em breve vai passar no concurso público, estar vinculado ao regime próprio, então o ente para o qual você trabalha vai ter a obrigação, se ainda não o fez, de instituir uma Previdência Complementar. E aí vocês vão dizer, professor, como assim? Você está bipolar? Você acabou de dizer que é facultativo, agora está dizendo que é obrigatório? Calma, pessoal. O que eu estou dizendo? Que a instituição do regime de previdência complementar por parte do ente, pode ser um estado, pode ser um município, é obrigatória. O estado, o município que ainda não tem, vai ter 2 anos para instituir essa previdência complementar em favor de seus servidores. Porém, a adesão do servidor a essa previdência complementar continua sendo facultativa. Então, isso também é uma novidade introduzida pela reforma previdenciária. Ok? Vamos para a tela, então, só para fixar isso, que nós temos lá no artigo 201, falando o regime de previdência privada de caráter complementar e também organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, vai ser o que? Facultativo. E baseado na construção de reservas que vão garantir o benefício contratado e também aqui regulado por lei complementar. Na verdade, aqui é o artigo 202. Então, vamos atentar também que a disciplina da previdência complementar tem que ser por lei complementar. Então, notem que este não é um princípio de seguridade, mas sim princípio básico aqui da previdência social. Ok? Então reforço isso com vocês, pessoal. Muita atenção. Vamos inclusive praticar nos simulados, na resolução de questão aí, de prestar muita atenção, não apenas nas alternativas, mas principalmente no enunciado. Vamos responder o que o enunciado nos cobra. Se ele nos cobrar princípio da seguridade, 194. Se ele nos cobrar princípios básicos da Previdência, vamos aqui no artigo 2º da Lei 8.213. Ok? Então, vamos confirmar bem isso, porque vai ser aqui na Lei 8.213 que nós vamos encontrar a resposta para os nossos questionamentos, ok? Temos também aqui no inciso 8º do artigo 2º, uma reprodução do caráter democrático e também descentralizado dessa gestão administrativa, e aqui vai fazer referência com participação do governo, 1, temos a participação da comunidade, especialmente dos trabalhadores, 2, temos também empregadores, 3, e aposentados, 4, ou seja, vamos garantir aqui a gestão quadripartite, ok? E olha o que diz o parágrafo único desse inciso 8º, essa participação aqui vai ser efetivada em todos os níveis, nível federal, nível estadual e também no nível municipal, ok? Olha o que diz aí então o inciso 7º do artigo 194, falando justamente na gestão quadripartite, no caráter democrático da gestão da Seguridade Social. Certo? Então aqui, meus caros, chegamos ao final da nossa aula, que teve como objetivo estudar aqui a legislação previdenciária, a sua finalidade e, especialmente, os princípios básicos da Previdência Social. Notem que possuem algumas semelhanças com os princípios da Seguridade, porém não total identidade, e é aqui que o examinador vai querer induzir vocês em erro. Então cuidado! Se for princípio da Seguridade, 194 e seus incisos do parágrafo único. Se for princípios específicos, vai estar aqui no artigo 2º da Lei de Benefícios da Previdência Social. Ok? Espero que essa aula tenha sido proveitosa a todos vocês. Aguardamos aí o feedback dos alunos por intermédio da plataforma do GRAN. Eu não lembro agora se o sistema é joinha ou é estrelinha, mas a gente precisa deste retorno para cada vez mais aperfeiçoar o conteúdo das nossas aulas. Se eventualmente tenha ficado algum tipo de dúvida, eu sempre digo a vocês, não sejam egoístas. Compartilhem com a gente, encaminhem pela plataforma do GRAN, que em seguida eu envio o esclarecimento necessário. Eu desejo um ótimo estudo a todos vocês e nos vemos numa próxima aula. Até mais!